Eis aqui um circuito que tem duas fontes, aqui epsilon 1 e epsilon 2, e esses resistores, de forma que eles não podem ser reduzidos para uma resistência equivalente. Então, vamos ver o seguinte, aqui desanunciado. Olha, a figura abaixo tem fontes ideais. O que são fontes ideais? São fontes que só têm essa força eletromotriz, não tem nenhum resistor interno, não tem nenhuma dissipação. Então, são fontes, se ela produz 10 volts, ela fornece ao usuário 10 volts. Não há nenhuma perda que possa ser caracterizada por uma resistência interna. Então, lembra, a equação de uma fonte, um gerador ideal, é o epsilon menos um termo RI. Nesse caso, esse RI é zero. Então, é uma fonte ideal. Então, eu tenho duas fontes ideais e esses três resistores aqui, que ele fala que todos os resistores têm resistência igual. Então, eu chamei aqui o R1, 2 e 3 de R. Já que são iguais, vamos simplificar as letrinhas. O que ele quer? Ele quer a corrente na resistência 2 e na resistência 3. Bom, então vamos calcular também na resistência 1. Afinal de contas, já fizemos as contas, vale para tudo. Então, como fazer isso? Nós vamos conceber esse circuito em duas malhas. A primeira malha é esse pedaço daqui, da esquerda, que representa aqui, olha só, fonte epsilon 1, o resistor R1, que eu chamei de R, e o resistor R3, que eu também chamei de R, porque afinal são iguais. E repare que eu coloquei as correntes apontando daqui da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por que isso aí? Isso é arbitrário, porque eu desconfio, por alguma razão, que a corrente no circuito é da esquerda para a direita, aqui em R1, é da direita para a esquerda em R2, e elas se encontram e descem aqui em R3. Qual o problema de escolher desse jeito ou de outro jeito? Nenhum. Se eu escolhi corretamente, eu vou chegar em valores do final de correntes positivas. Mas se eu escolhi o sentido errado, vamos supor que R2 seja da esquerda para a direita, ao contrário do que eu coloquei aqui. Então, eu obtenho um valor negativo. O negativo, na hora de calcular a corrente, significa simplesmente que eu inverti a minha proposição inicial, o sentido da corrente na minha proposta inicial. Então, eu estou dizendo aqui, olha, malha 1, epsilon 1 RR, onde a corrente vem para cá e para baixo. E a malha 2, eu tenho epsilon 2, a corrente passa da direita para a esquerda e de cima para baixo. Bom, então o que eu tenho que fazer agora é percorrer essa malha e analisar como que o potencial muda. Tanto faz eu percorrê-la no sentido horário ou anti-horário. Não muda em nada. Vamos dizer, se você percorrer no sentido horário, você vai escrever uma equação. Se percorrer no sentido anti-horário, é a mesma equação multiplicada por menos 1, dos dois lados. Então, também não altera nada. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui a equação das malhas aqui para a primeira malha. Então, vamos lá. Vamos sair desse ponto aqui. Ó. Acompanha comigo. Eu tenho aqui um potencial qualquer. Vamos por zero para facilitar. Quando eu saio desse ponto e vou para esse ponto aqui em cima, quando eu percorro a malha no sentido horário desse ponto para esse, eu atravesso uma fonte no sentido de menor para o maior potencial. Então, esse ponto aqui em cima tem um potencial elétrico maior do que o ponto aqui embaixo. Então, quando eu saio daqui e chego aqui em cima, o que eu estou fazendo é ganhando epsilon 1 volts. Então, é a equação que eu coloco aqui, ó, epsilon 1. Eu ganhei mais epsilon 1. Bom, quando eu venho desse ponto para esse ponto, repare que eu estou caminhando no sentido da corrente, no sentido que eu acho que é a corrente. Então, eu vou ser coerente com a minha suposição inicial. Então, eu estou caminhando no sentido da corrente. Se a corrente vem desse ponto para esse ponto, quer dizer que aqui o potencial elétrico é maior do que aqui. Então, nesse ponto aqui, o potencial é menor do que nesse ponto. Quanto menor? Se eu tenho um resistor R, por onde passa uma corrente I1, a diferença de potencial nesse resistor é R vezes I1. Então, quando eu saio desse ponto para esse ponto, eu reduzo o potencial em R vezes I1 volts. Então, eu escrevo aqui, olha, menos R I1. Então, a minha equação era mais epsilon 1 menos R I1. E com a mesma lógica, quando eu passo desse ponto para esse, no sentido da corrente, que eu acho que é, então, no sentido, eu estou sendo coerente com a minha escolha, eu vou novamente diminuir o potencial de quanto? De R3. Então, olha lá, menos R3 e volto para a posição inicial. Então, volto para zero. Então, aqui está a equação escrita para a primeira malha.
Se eu tivesse percorrido no sentido contrário, anti-horário aqui, o que aconteceria? Bom, então eu saio desse ponto e venho para esse. Se a corrente é ao contrário, então quer dizer que esse potencial aqui é menor do que esse. Então eu vou ganhar R(I3). E depois eu vou ganhar R(I1). E vou perder, indo contra a fonte aqui, ε1. É escrever o seguinte: menos ε1 mais R(I1) mais R(I1) mais R3 igual a zero. Ou seja, é a mesma equação, onde eu multiplico os dois lados por menos 1. Matematicamente, eu não mudo nada. Ok? Então, vamos lá. Segunda malha. Vamos escrever a segunda malha aqui. Ó. Eu vou sair desse ponto e vou caminhar, porque eu quero, no sentido anti-horário. Então, eu vou ganhar ε2. Aqui está, ε2. Agora, eu vou atravessar o resistor no sentido da corrente, do maior para o menor potencial. Eu vou perder quanto? Vou perder R(I2). Então, menos R(I2). E agora, daqui para cá, no sentido da corrente, eu vou perder R(I3). E volto para essa condição. Então, ε2, observa aqui, ó. ε2 menos R(I2) menos R(I3) igual a zero. Então, eu tenho agora duas equações e três incógnitas. I1, I2 e I3. Eu preciso de mais uma equação para fechar o sistema. A primeira ideia, vocês poderiam pensar, bom, então faço uma equação agora com essa malha externa. Bom, se você fizer isso, repare que você não vai trazer nenhuma informação nova ao sistema. Como assim? O que vai acontecer? Se você fizer isso, por exemplo, mais ε2 menos R(I2) mais R(I1) menos ε1 igual a zero, se você fizer essa equação na malha externa, é o mesmo que você pegar essa equação e somar com essa. Você vai cancelar o termo aqui, ó, por exemplo, essa menos essa, vai cancelar o termo R(I3). Então, se você faz a malha externa, você chega numa equação que é uma combinação linear dessas duas, ou seja, uma equação que não te traz informações a mais. Portanto, não permite calcular informações sobre a minha terceira variável. Então, qual a terceira equação que eu vou usar? A equação, por exemplo, desse nó. Repara aqui, ó. Eu tenho I1 vindo para cá, I2 vindo para cá. I1 mais I2 se juntam e formam I3. Então, a equação é I1 mais I2 igual a I3. Então, essa equação da conservação da corrente, aqui da contração da corrente, formam as três equações no meu sistema de três incógnitas. Então, é um sistema que agora é possível resolvê-lo. Minhas variáveis são I1, I2 e I3, e as equações são essas. Então, agora eu preciso montar esse sistema de três equações, três incógnitas, e resolver para I1, I2 e I3. Bom, então aqui eu escrevo o sistema dividindo essa equação por R e essa por R. Então, eu escrevo lá. Primeira equação, ou essa equação aqui. I1 mais I2 menos I3 igual a zero. I1 mais 2 menos I3 igual a zero. Segunda equação. Então, eu fiz aqui, ó. I1 mais I3 igual a ε1 sobre R. Então, aqui, ó, I1 mais I3 igual a ε1 sobre R. E a mesma coisa aqui. Vai dar, ó, não tem I1. Então, é I2 mais I3 igual a ε2 sobre R. Então, agora eu tenho que resolver esse sistema linear de três equações. Como fazer isso? Várias maneiras. Eu poderia isolar, por exemplo, dessa equação do meio aqui, isola o I3, escreve, então, I3 igual a ε1 sobre R menos I1, substituo o I3 aqui em cima, e aqui embaixo eu vou ter duas equações que envolvem só I1 e I2, do sistema com duas equações, duas incógnitas. Ou eu posso fazer de maneira um pouquinho mais geral, pensando, lembra, resolvendo por matrizes. Eu posso escrever aquela mesma equação construindo aqui, ó, essa é a coluna do I1, essa é a coluna do I2, essa é a coluna do I3, e aqui são os resultados daquelas equações. Então, como é que eu leio isso aqui? Ó? I1 mais I2 menos I3 igual a zero. Opa, essa é a equação. Primeira equação aqui. Então, repara o coeficiente. 1, 1, menos 1, 0. É o que está aqui. 1, 1, menos 1, 0. Segunda equação. Olha só os coeficientes. 1, 0, 0 e 2. Então, 1, 0, 1,
epsilon 1 sobre R. 1, 0, 1, epsilon 1 sobre R. E a terceira equação, 0, 1, 1, epsilon 2 sobre R. 0, 1, 1, epsilon 2 sobre R. Então, aqui está o meu sisteminha que eu tenho que agora trabalhar com ele, brincar com as equações, de forma a tornar esse sistema diagonal ou isolar, só ter um do tipo 001 ou 010 ou 100 essas linhas. Então, vamos agora começar a brincar com a resolução desse sistema. Bom, a primeira coisa que vamos fazer, então, é o seguinte, eu vou pegar a equação ó, 2, somar a equação 3 e tirar da 1. Então, vamos lá. Vou fazer 1 mais 0 menos 1 e dá 0. Agora, 0 mais 1, 1. Menos 1, 0. Agora aqui, ó. 1 mais 1, 2. Menos 1, 3. Aqui está. Epsilon 1 sobre R mais epsilon 2 sobre R menos 0. Então, está aqui, ó, epsilon 1 mais epsilon 2 sobre 0. Então, eu reescrevi a equação 1. Então, repara que se eu divido agora lá por 3, eu consigo fazer 0, 0, 1, epsilon 1 mais epsilon 2 sobre 3R, que está escrito aqui, ó, nessa primeira linha aqui. Então, repara que daqui eu já matei quanto vale I3. Quanto vale I3? Epsilon 1 mais epsilon 2 sobre 3R. Já sei o valor de uma das variáveis, da corrente I3, da corrente que passa aqui pelo meio. Tudo bem? Eu não sei ainda dizer se a corrente é de cima para baixo ou de baixo para cima, porque eu estou fazendo a conta ainda literal. Eu não sei, quando eu colocar o valor numérico, eu vou ver se é positivo ou negativo. Mas repara, como epsilon são positivos e o R é positivo, isso aqui vai dar positivo. Então, já sei que eu acertei o sentido de I3. É de cima para baixo. Então, vamos continuar. Eu preciso agora mexer com as equações 2 e 3, com essas duas equações aqui. Ó. Vamos mover aqui. Ó. As equações 2 e 3 não estão da forma que eu queria 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a equação 2, essa aqui, ó, e subtrair da equação dessa aqui, ó, para a verdade. Já dividi por 3. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Epsilon 1 sobre R menos epsilon 1 mais epsilon sobre 3R vai dar isso aqui. Então, repare que aqui eu já consegui isolar o coeficiente para I1. Então, eu sei que I1 vale isso aqui. Ó. Já tenho mais uma equação, uma variável aqui resolvida. E faço a mesma coisa agora. Vou fazer a terceira equação, essa aqui, menos essa equação aqui. Ó. Então, ó, 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Isso aqui, ó, epsilon 2 sobre R menos epsilon 1 mais epsilon 2 sobre 3R dá isso aqui. Então, eu consigo daqui calcular que I2 vale tanto. Então, aqui eu tenho já a expressão para as minhas três correntes. Então, I1, I2 e I3. Se eu colocar números, então colocar lá que o epsilon 1 vale 10 volts, o epsilon 2 vale 5 volts e o R 4 ohms, eu consigo calcular aqui. I1 é 1,25 ampere, positivo, que bom, I2 é 0, opa, 0, já vamos pensar nisso aí. E o I3 é positivo. Bom, então vamos lá. Como as três são positivas, quer dizer que aquele no chute inicial de falar que a corrente vinha I1 para cá, da esquerda para a direita, I2 da direita para a esquerda, e I3 de cima para baixo, estão certos, porque afinal todas deram positivas. Se eu tivesse invertido um desses sinais na proposta inicial, eu teria um valor menos alguma coisa. Só isso. É fácil de ser interpretado. Mas vamos ver se 2 igual a 0. Será que eu errei a conta? Ou faz sentido você ter um circuito como esse aqui, com duas fontes, e não ter corrente aqui? Espera aí. Quando que você não tem corrente por um resistor? Quando a diferença de potencial entre os terminais dele é zero. Não havendo diferença de potencial, não há corrente. Então, se o potencial nesse ponto e o potencial nesse ponto forem os mesmos, é coerente ter corrente zero.
Então, vamos calcular o potencial nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Vamos lá embaixo. Aqui está o circuito desenhado novamente. Eu quero verificar se essa corrente aqui é zero. Então, vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos supor, olha, esse ponto aqui, essa linha aqui, é comum aos três ramos. Vamos considerar que, bom, se é comum, ela tem o mesmo potencial elétrico. E eu vou considerar, por facilidade, que vale zero. Eu posso considerar qualquer valor. Então, vou facilitar minha vida. Zero. Pronto. Repara, qual a diferença de potencial entre esse ponto, zero, e esse aqui em cima? Bom, esse ponto aqui em cima está ε1 volts maior do que aqui. Se a ε é 10, então esse ponto é zero e aqui é 10 volts. Olha, aqui é zero e aqui é 10 volts. Bom, nesse resistor aqui, de resistência 4 ohms, por onde passa uma corrente de 1,25, eu tenho uma queda de potencial de 4 vezes 1,25 volts, ou seja, de 5 volts. Então, se aqui é 10 volts, aqui eu vou perder 5, aqui eu caio para 5 volts. Então, esse ponto aqui, ó, tem um potencial elétrico de 5 volts. Guarda isso. Vamos olhar agora daqui, ó. Aqui eu tenho zero, mesma linha comum aqui, ó. Quando eu subo pela fonte ε2, eu ganho ε2 volts. Mas ε2 é 5, então aqui eu ganho 5 volts. Opa, os dois pontos aqui têm 5 volts. A diferença de potencial nesse circuito, com esses valores de ε1, ε2, R1, 2 e R3, deu que não há diferença de potencial. Portanto, faz sentido a corrente I2 ser zero. Outra maneira de ver, olha por aqui, ó. Esse ponto aqui é zero. Se a corrente vem de cima para baixo, esse ponto aqui tem potencial maior. Quão maior? R vezes I3. O R vale 4 ohms, o I3 vale 1,25. Então, esse potencial está a 5 volts. Então, indo por aqui direto, eu sei, olha, 5 volts, não há diferença de potencial. Então, faz muito sentido Y2 igual a zero. Mais ainda, repare que para qualquer valor de ε1 e ε2 positivos, e de E positivo, I3 sempre é positivo. Então, a corrente sempre vai vir de cima para baixo aqui nesse resistor. Mas e I1 e I2? Vai depender de quão fortes são essas duas fontes. Repare que se ε1 for muito maior que ε2, a corrente vai vir no sentido de esquerda para direita e chega aqui, parte desce e parte vai da esquerda para a direita, contrário à minha hipótese aqui. Ó. Então, quando ε1 é muito maior que ε2, olha o que acontece. Quando ε1 é muito maior que ε2, I1 é positiva, no sentido correto, da esquerda para a direita, mas I2 é negativa. Então, como eu supus I2 da direita para a esquerda e vou encontrar um valor negativo, o correto é da esquerda para a direita. Então, repara que eu não preciso ficar imaginando coisas, não preciso criar soluções mágicas.